Com a administração, você pode trabalhar no hospital, num laboratório, numa academia de ginástica, a minha filha na Procter & Gamble, ou seja, o administrador de empresas tem essa grande vantagem. Bom, Richard, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, por você estar aqui com a gente, participando do ADM.co. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco como foi a sua infância, falar um pouco sobre a sua família, sobre a adolescência. Minha família, somos todos brasileiros, netos de ingleses, tá? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Quando eles vieram na Inglaterra, foram para Rio de Janeiro e Pernambuco. Tanto meu pai quanto minha mãe nasceram no Rio de Janeiro, se encontraram e se casaram, etc., em Recife. Era a colônia inglesa que tinha, na época, lá em Pernambuco e Rio de Janeiro. Muita gente vinha na Inglaterra, principalmente para essas duas cidades. E depois, meu pai veio para São Paulo, logo antes de eu nascer. Eu já nasci em São Paulo, meus irmãos nasceram em Recife. Somos de uma família de esportistas. A gente sempre foi muito esportista, mas da parte que até é engraçada, um pouco diferente, é hipismo, sabe? Salto com cavalo, né? Mas o meu irmão mais velho adorava treinar, praticar realmente atividade física e a ideia original era dele. Ele ficou um tempo e saiu, e eu entrei logo um ano depois. A minha formação, a maior parte da minha vida, eu estudei no Colégio Porto Seguro, depois eu fiz administração de empresas, né, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, né, FGV. Fui trabalhar, entrei como trainee que chamava na época GC Lever, né, hoje é Unilever. E assim que o meu irmão saiu, que ele queria sair, eu convenci meu pai, meu sócio, o Gary, que eu queria vir para cá e entrei. Na época a gente só tinha a primeira unidade e a minha ideia era fazer uma rede ocupando aí as principais capitais do país, não com volume, mas sendo uma referência de qualidade nas capitais em que a gente ocupasse. Bacana. E por que administração, né? De onde surgiu a ideia de você fazer administração? Como era a sua rotina na faculdade? O que é que você gostava de assistir? Quais eram as disciplinas, né, que mais te motivavam na faculdade? Cada um tem um perfil, né? Eu sempre gostei de empreender. Se eu te falar que mesmo antes eu fui emancipado para poder montar as coisas que eu queria fazer, para montar negócio. A gente montou lojas de roupa, eu e 2 sócios. Ainda no começo da faculdade, vendemos, fomos muito bem. Na época era no plano cruzado, que depois afundou, né? A gente, vendia tudo que tinha nas lojas, era bárbaro. Vendi, tive muita sorte, porque logo depois, em 87, o plano naufragou. Aí eu participei, montei rede de estacionamentos, locadora de automóveis, e a gente tinha uma empresa que chamava Via Trade, que ela era como se fosse uma correspondente da Boston Sodril, era a corretora de valores do Banco de Boston, tá? Que é onde minha família também operava na época, e a gente conseguiu montar uma operação com eles, onde eu tinha minha carteira de clientes, dessa nossa, chamava Via Trade, e operava direto na bolsa. E eu, pra você ter uma ideia, menor de idade, eu já operava na bolsa. Quando eu fazia GV, nós íamos com os amigos da minha classe de faculdade um ou outro dia lá na bolsa. Uma coisa é você falar assim, não, empreender, etc. Mas você sabe, mesmo eu tenho uma série de amigos da época e até hoje completamente envolvidos no mercado financeiro, que eu amo também, mas te consome completamente, né? A gente sabe, quem faz essa opção, assim como médico, né? Eu tenho um filho que já está no 4º ano de medicina do Einstein, a gente sabe que opta por medicina, aquilo te consome, mas quando a pessoa ama aquilo que faz, não é trabalho, né? E eu optei pelo perfil da companhia atlética, porque eu juntava qualidade de vida, tá? Eu acho que você tem que gostar de se relacionar com as pessoas, assim, é uma característica minha. É serviço puro, como o próprio nome diz, serviços, né? A área de serviço é servir as pessoas. E nunca tem um dia igual ao outro, tá? Eu diria para você que cada academia nossa é como se fosse uma mini prefeitura.
você tem aí milhares de alunos em cada uma delas, com seus problemas pessoais ou não, você tem as pessoas mais legais, às vezes até as mais chatas também, ou não, mas você está aqui para melhorar o dia deles, né? Então, um dos nossos lemas aí é que a pessoa ela saia sempre melhor do que ela entrou. E a gente fala muito isso para o nosso time. Logo que eu entrei na companhia, hoje parece meio ridículo quando você fala isso, mas quando eu fiz GV e fui trabalhar na Unilever, pra você ter uma ideia, não existia Excel, né? Não existia o Office. Na época, as academias no Brasil eram uma coisa muito de família, papai e mamãe, sabe? Ou seja, eram controles manuais, orçamentos, planilhas financeiras, com lápis, borracha. Hoje em dia é uma aberração você dizer isso, mas não é que a academia era assim. Os mercados, quase que toda a atividade era dessa forma. E eu acho que a gente se destacou bastante porque a gente foi a primeira, e foi muito reconhecido, a gente foi a primeira realmente academia a ser tocada de forma empresarial, tá? Ou seja, não era porque o cara gostava, a gente tocou como negócio desde o começo. A Companhia Atlética foi a primeira academia do Brasil, para você entender, que o prédio foi construído para ser academia de ginástica. Por quê? O que você tinha até então? Casas, galpões reformados para comportar uma academia lá dentro, sabe? Quebra uma parede, faz uma sala. A nossa não, a nossa foi inteirinha projetada, construída para ser academia. Então eu acabei saindo daquele mundo de financeiro que eu também amava, etc., mas fui para essa área de serviços e com a qual eu me identifiquei bastante. Outra qualidade, uma vantagem que eu gostei muito, era a visão do todo, tá? Como eu participei desde o começo, então eu cheguei a comandar a parte de marketing, logo que eu entrei depois de uns anos. A minha formação na GV, o meu foco sempre foi em finanças e marketing, tá? O marketing, depois que fui para a finança, e depois que fui mais para a parte estratégica, e aí tocando como grupo, né? Realizar nossa visão de empresa, que era ocupar as principais capitais aí do país. A gente está em 13 dos 20 maiores PIBs municipais. Inclusive, né, aproveitando já que você falou um pouco sobre o início, né, eu gostaria de saber como é que foi esse processo, né, de transformar uma unidade, que foi essa primeira unidade no Brooklyn, nessa cadeia hoje formada por 17 unidades, pesquisando, né, sobre a sua trajetória. Eu sei que quando você levou essa ideia, né, de transformar a academia numa rede, a princípio seu pai não gostou muito, né, ficou com algumas dúvidas. Eu queria que você falasse também um pouco sobre essa história, né, qual foi a importância de você naquele momento ter insistido nessa ideia e hoje você ter esse resultado incrível. Na verdade, o que o meu pai não gostou muito da ideia, de novo, por causa da época, não foi pelo crescimento, foi de eu vir para a companhia. Ou seja, apesar dele como sócio, depois eu comprei a partir do meu pai e do meu irmão, mas na época, ele como sócio, ele tinha entrado a pedido do meu irmão mais velho. Mas eu vou te dizer que, na época, a gente foi a primeira academia também do Brasil, e poucas empresas tinham. A gente trouxe aquele computador, o IBM 386, sabe, aquelas coisas que não existiam, AT 386, não tinha isso, computador, tudo computadorizado, e etc. E naquela época, meu pai falava assim, puxa vida, você tem um currículo tão bem feito até hoje, né? Até com as experiências que eu já tinha feito de empresas e tudo, e você está na Unilever, você fez GV, entrou como trainee na Unilever, está super bem numa multinacional super admirada, e de fato é uma senhora de uma empresa, e você vai para uma academia de ginástica. Por quê? Porque naquela época, a academia de ginástica, para você fazer um paralelo, você tinha muitos rinques de patinação na época, boate. Então, na cabeça do meu pai, era uma coisa que vai ter seus 2, 3, 4 anos e acabou. Então, você vai mudar de um currículo ali, líquido certo, previsível, vamos dizer assim, para um ramo que tem, teoricamente, vida curta, porque é moda, e você sabe que na história das academias a gente enfrentou muito isso, teve muito modismo, né? Muito modismo. Muita gente dizia, isso aí uma hora passa ginástica aeróbica, lembra? Mas o que foi muito legal, e que eu convenci meu pai, eu queria fazer, como você já viu, uma outra rede lá fora, ocupando aí um espaço como referência na cidade para a saúde, tá? Para bem-estar e saúde. Tanto é que na época também foi muito comum, e até poucos anos, era
a frase mais comum em academia era health and fitness, health and fitness. A Companhia Atlética, logo no começo, há mais de 20 anos, a gente colocou health and wellness, bem-estar. O conceito de bem-estar é muito mais amplo do que o fitness, muito mais amplo. Eu vou te dar um exemplo típico, é aquele cara que pode vir aqui para dar uma passeada na pista de Cooper e fazer uma sauna, qualidade de vida, conversar com os amigos e não fitness, fitness, fitness. Porque tudo que é repetitivo, maçante, etc., a gente sabe que você não aguenta para sempre. Mas quando você fala em bem-estar, fazer uma aula de hidroginástica num dia, aí vai caminhar na pista no outro. Eu tenho casos, vários. Eu tenho casos de alunos que chegaram a se aposentar, foram morar em Santos, por exemplo, com os dois assim, e voltaram para cá porque falaram assim, puxa, eu senti falta demais da companhia, porque todo mundo conhece essas pessoas, porque a Companhia Atlética é um pouco diferente, né, Maria? Então, o nosso perfil é, de fato, como um clube mesmo. Não é uma academia que você vai treinar e vai embora. As pessoas se conhecem, os funcionários, os nossos colaboradores conhecem os alunos pelo nome e assim por diante. Hoje, quantos colaboradores, por exemplo, Richard, você tem e de clientes também? A gente consegue mensurar esses números? O nosso total, juntando terceirizados, chega em 2.800, próprios em torno de 2.000. Normalmente, a parte de limpeza é toda terceirizada. Em algumas unidades tem segurança, mas o nosso time é em torno de 2.000 próprios. Como é que está o mercado de academias aqui no Brasil, principalmente depois, né, da pandemia, dessa grande crise, né, que foi um dos setores mais impactados? Como é que está essa situação? O nosso setor foi e continua sendo muito afetado, porque por mais que você diga que tem a opção do online, tá? De você fazer ginástica online, que a gente colocou gratuitamente também, mas ela não substitui, mas em hipótese alguma, não é nem comparável, porque a diversidade de equipamentos, opções de atividades, espaço físico preparado para aquilo, o ambiente, o tutorial do professor in loco, presencial, grande parte do nosso sucesso também é a sociabilização, entendeu? Sabe, os amigos em volta, os demais alunos, um incentiva o outro, assim por diante, essa amizade. Então, isso é insubstituível. Só que o que acontece? A pandemia trouxe um fator realmente surpreendente, inesperado e muito ruim, que é contra a proximidade das pessoas. Então, todo mundo que está lidando hoje com serviços presenciais foi muito afetado. Nós estamos aí no intermediário para, vou dizer assim, eu estou entre 50% e 60% dos mais afetados, porque eu tenho um lado muito bom. Já é provado, né, que a pessoa fisicamente ativa ela tem a imunidade, a resistência melhor. A gente tem aí, eu vou te dizer que em torno de 50% das pessoas que mantêm seus planos e frequentam de fato as academias, mas você tem aí perto de 50% das pessoas que falam o seguinte: volto e voltarei tão logo eu seja vacinado. Essa é uma realidade. A gente faz as pesquisas, as pessoas que não estão frequentando e assim por diante, e olha, de A a Z, tá? É o meu caso mesmo. Eu parei completamente as atividades na academia por conta disso. Eu tento manter em casa, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né, Richard? Olhando para frente, você está otimista? Maria Rita, eu estou otimista, mas se você me perguntar, é do segundo semestre em diante. Esse primeiro semestre está um deserto e matando as empresas de verdade. Não tem hoje empresa operando com margem positiva no nosso mercado. Não tem, tá? É quem está perdendo menos. É isso. Hoje não tem. Pode falar o que quiser, não tem. E você, enquanto empresário, como é que você vê uma estratégia, já que a gente estava falando dessa parcela da população sedentária, né, que de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, são 40% dos brasileiros, né, um pouco mais de 40% dos brasileiros é sedentário, né? Como é que vocês atuam nessa parcela da população, né? Estratégias de marketing para atrair justamente, para fidelizar esse público? Mais do que isso, né? Perto de 60% tem sobrepeso. 25%, 30% é obeso. Ou seja, são números alarmantes, isso é uma doença, né? E aí não é a gente ou é o Brasil, essa é uma campanha mundial. Porque mais do que trazer eles para dentro do mercado, Maria Rita, você tem todas as despesas decorrentes disso. As pessoas fisicamente ativas,
elas têm muito menos essas doenças crônicas não transmissíveis, vai? E mesmo no caso das transmissíveis, a gente aprendeu agora que o cara fisicamente ativo também é mais resistente e tem uma imunidade mais alta. Então, eu acho, voltando até naquilo que eu tinha te falado antes, eu acho que o nosso ramo tem uma oportunidade muito grande de mostrar serviço, essa é a verdade, em frente à pandemia que veio aí. Foi a coisa do século, né? A nossa geração, você é um pouco mais velha que eu, mas a nossa geração, por aí, todo mundo fala, diz que é uma vez a cada 100 anos, acredito que talvez tenha outra, mas é a coisa inimaginável que a gente está passando. Mais marcante, né? Que parece um filme. É um filme. Você acorda e continua. Aí você vai dormir com pesadelo, acorda e continua. Então é uma loucura, mas eu sou um cara otimista por natureza. Até meu sócio gosta de me matar, às vezes, porque eu sempre sou otimista e nem sempre é tudo do jeito que a gente acha. Mas eu acredito que, em termos de mostrar serviço, a pandemia é uma oportunidade para mostrar um lado importante que a gente presta para a sociedade. Sabe por quê? Porque a gente ajuda a diminuir as despesas médico-hospitalares para as famílias, para as empresas, para as cidades e para o país como um todo, né? Então, a gente tem que tentar fazer disso uma oportunidade. Pra você ter uma ideia, quando a gente começou no ramo, eu tinha, no grupo, né, a gente tinha menos de 1% dos alunos com mais de 60 anos. Hoje, a gente tem mais de 10% dos alunos com mais de 60 anos. Pra você ter uma ideia, em Recife, outro dia, eu estava numa reunião lá, antes da pandemia, um ano e pouco atrás, a gente tem uma aluna lá de 90 e tantos anos, com personal, fazendo musculação, sabe? Devagarinho, caminha na esteira, é qualidade de vida. Porque você concorda que quando você está, um dia, né, que você estiver bem mais velho, o que você quer? Você quer poder viajar com os netos, né? Poder ter independência, sabe? Você, querendo ou não, são coisas básicas, mas você ir ao banheiro sozinho, você tomar banho sozinho, e isso não tem dinheiro que resolva, a não ser você ser fisicamente ativo, ponto, né? Então, essas coisas que a gente tem que lembrar. Vou te dar mais um dado. Há uns 20 e tantos anos, 25 anos, nos Estados Unidos, 14, 15% das pessoas, da população, pagava para frequentar a academia de ginástica. Esse número hoje já está em 23%. Uma quase em cada 4 pessoas paga para frequentar a academia de ginástica. Isso nos Estados Unidos, é líder no mundo. A Europa, que era 8, 9, 10, 12, hoje já está em torno de 15, 16%. E o Brasil, que era 2, já está em 5%. Mas eu estou te dando parâmetros. Óbvio que a renda influencia muito, né? Se você não tem dinheiro nem para comer direito, como é que você vai pagar uma academia? Mas a melhora do país como um todo traz a reboque essa prática da atividade física, né? Não é uma necessidade básica como alimentação, mas é um dos itens mais importantes para ter qualidade de vida, né? Bom, Richard, além, né, desse seu otimismo, quais são as outras características ou habilidades que você acredita ter que favoreceram para você ter se tornado, né, esse líder de sucesso, essa pessoa tão respeitada dentro do seu segmento e também na ala empresarial brasileira? Primeiro que a tua pergunta deixa a gente até sem graça, né? Não, você tem esse líder, não. Nós temos um grande grupo de amigos para fazer essas colocações. Mas cada um tem suas qualidades, né? Cada um tem um jeito, né? Eu prefiro olhar nas pessoas os pontos positivos do que os negativos, né? Todo mundo tem, eu tenho meus problemas, você tem os teus, todo mundo tem os seus problemas, mas todo mundo também tem suas qualidades, né? A gente procura trazer mais à tona o que cada um pode contribuir, assim por diante. A gente fez aqui um trabalho com o Gallup, sabe? Dentro da Companhia Atlética de pesquisa com o nosso time inteiro. E foi muito legal que uma das características ou qualidade, vamos dizer assim, que eu tenho que sair muito no grupo também, individualização. Individualização, às vezes a pessoa pode entender erroneamente como se fosse uma coisa egoísta, é o contrário. É o seguinte, eu detesto mesmo, isso quem me conhece sabe, eu detesto generalização. Todos nós
temos que tentar entender que as pessoas são diferentes entre si, que não dá para você generalizar. E isso para a gente tem tudo a ver para o nosso ramo aqui de academias, porque você tem aqueles caras mais introspectivos, mais tímidos. Tem gente que não gosta que você fique nem importunando ele enquanto ele está treinando. Essa é a verdade. E que reclama se vai lá perguntar, posso te ajudar? Não, obrigado, me deixa treinando aqui no canto. E tem cara, Marita, que faz RO reclamando, tipo assim, eu quero que interfira no meu treinamento se eu não estiver executando perfeitamente, sabe? Você tem que entender que cada um é de um jeito. E quando você tem uma atmosfera como a nossa, que você está lidando com todo mundo diferente, você tem que estar ciente, nosso papel aqui é tornar o dia do cara melhor, e nós vamos tentar personalizar, né, o trabalho individualizado, apesar de termos aí milhares e milhares de alunos, em cada academia você tem que tentar individualizar o atendimento, né? Eu acho que isso é uma coisa que você tem que passar adiante. No nosso ramo, por exemplo, quem lida, uma coisa que você está falando em TI, como o meu filho que faz medicina fala, quem vai para radiologia, às vezes em medicina, o cara pode ser um cara introspectivo, sabe? O cara gosta de ficar analisando coisa isolado, mas em geral, um médico que atende famílias, em geral ele tem que gostar de falar com as pessoas para poder passar as coisas, e o nosso ramo aqui de academia, por exemplo, de fato, se a pessoa não gostar de lidar com as pessoas, o nosso lema é gente cuidando de gente, tá? Se a pessoa aqui não gosta de falar com as pessoas, não dá nem para ele trabalhar com a gente. Essa que é a verdade. Então, como é que a gente poderia sintetizar em alguns pilares a liderança que você leva à frente lá na Companhia Atlética? Comunicação, esse trato com as pessoas, essa importância, né, de querer lidar com as pessoas. Antes de pandemia, etc., a gente sempre fazia aí encontros anuais, e um deles que eu me lembro que me marcou bastante, a gente sempre traz especialistas, etc., para falarem, e um deles que marcou muito é a importância da comunicação. E se você parar para pensar, a falta de comunicação, a comunicação mal feita, ela ferra tanto o teu relacionamento pessoal, seja em casa, na família, etc., quanto na empresa e entre empresas. E às vezes eu até brinco aqui entre os sócios, você sabe que texto é muito frio, né? Às vezes você escreve uma coisa e a pessoa lê aquilo, ela tem vontade de quase de pular no teu pescoço. Só que você não deu a entonação. Então a comunicação, eu diria que é fundamental, né? Outra coisa é você procurar sempre, até para poder ser otimista, senão você se mata, é você procurar uma saída, né? Uma terceira via, entender, vestir o chapéu do outro, empatia, né? Eu acho que você tem que ser sempre empático. William Ury, ele tem um livro chamado Getting to Yes, que é como chegar ao sim. Isso aí serve para todo lugar, tá? Briga em casa, briga na empresa, entre empresas, etc. Ou seja, como é que eu entro num acordo aqui? E sabendo que não tem regra pronta, né, Maria Rita? Você vem aqui, como eu te falei, um dia é diferente do outro, você chega aqui e reanalisa toda a situação dentro desses nortes aí que eu tenho te colocado. Bom, mesmo sabendo que um dia é diferente do outro, uma pergunta que sempre a gente recebe quando a gente comenta que vai conversar com o presidente, com o CEO de uma grande empresa, é sobre a rotina. As pessoas têm curiosidade em saber como é a rotina do líder maior de uma grande organização. Você poderia falar pra gente, Richard, como é seu dia a dia, né? E como é que a pandemia está modificando essa rotina? Aí, de novo, você pega as características de cada um também. Sim. Quando eu deixo para treinar, fazer atividade física mais para o final do dia, normalmente você acaba não treinando porque as coisas vão acontecendo, e aí vão marcando as reuniões, etc. Então, eu acabei, a minha família inteira em casa, eu, meus filhos, etc., todo mundo treina de manhã bem cedo. Todo mundo treina a primeira coisa do dia. E, de fato, você chega com outro ímpeto dentro da empresa, com mais energia, se acorda, você fica melhor mesmo, e assim por diante. Ou seja, essa se fosse dar um conselho, é que tem gente que não consegue acordar cedo, né? Uhum. Mas eu acho que o dia ganha muito, muito em função disso. Então, eu acho que você tem que dividir teu dia. Então, a atividade física, e eu acho que é uma coisa que até como a gente vende, eu aprendi as qualidades, eu coloquei como a primeira coisa do dia, tá? Segundo, eu acho que você tem que ter também um esporte. No meu caso,
como eu te falei, eu salto com cavalo, hipismo, né? E de verdade, quando você está ali concentrado, eu gosto de campeonato, de participar de campeonato de competição, gosto, sou competitivo. E aí você realmente esquece do mundo. Quando você está competindo ali, você tem o cavalo, etc., você esquece do mundo. Então é bárbaro. Eu acho, também recomendo que todo mundo busque uma opção dessas. Terceiro, acho que a vida, a gente não está aqui para só cumprir o que é certo, eu não faço isso, não faço aquilo. Então, eu não bebo, não fumo, não uso drogas, nada, mas tem um problema, cada um tem seus problemas. Sou chocolatra, por exemplo. Então, era para eu ser uma bola de gordo. Eu não sou porque eu treino muito. E por quê? Eu cheguei à conclusão que eu prefiro treinar muito para poder ter os meus chocolates, seja o que for, do que aqueles que muitas vezes você conversa com a pessoa, eu não como sobremesa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Pô, a tua vida vai ser o quê, né, se você não tiver os teus prazeres, né? Então acho que tudo é uma balança, você tem que ponderar isso tudo e assim por diante. Outra coisa, Maria Rita, eu sei que não é fácil, mas eu não consigo trabalhar com gente mal-humorada. Não consigo. Cada um tem um jeito, ok, papá. Então eu gosto de bom humor. Se você olhar nos valores da empresa, tá? Um dos valores dos 4 é bom humor. Ponto. Bom humor. Eu acho que isso também é fundamental. E diversidade. Se eu te falar, na nossa empresa aqui, a gente nunca dirigiu nada por isso. Nunca. Nem por sim, nem por não, nem por recomendação, nem por corte. Mas, naturalmente, a Companhia Atlética é super diversa. Outro dia, eu fiz um levantamento com o nosso RH e a gente tem praticamente metade de homens, mulheres, negros, japoneses, tem de tudo que você falar dentro da Companhia Atlética, o que eu acho que é super legal. Super legal. Eu tenho professores de de educação física de 60 anos, 65 anos, tenho de 20 e poucos anos. A gente tem time aqui, eu tenho vários funcionários com mais de 30 anos. O que você acha que agrega, né, numa gestão diversa como essa que você está nos contando que a Companhia Atlética tem? Olha só que engraçado, eu mudaria até a colocação. Eu acho até estranho quando isso não ocorre. Por que as pessoas ou empresas não têm isso naturalmente, entendeu? Porque, teoricamente, tem que ter um motivo, para você ter, às vezes, um perfil só. Como é que fica a rotina também? Você acabou de nos contar, né, que é um atleta profissional, você foi campeão estadual de hipismo. Como é que você concilia, né, a rotina executiva com a rotina de um atleta que compete, um vencedor? Vamos lá. Primeiro, que eu comecei a fazer isso desde criança. Fiz o primeiro campeonato paulista com 11 anos. E fui campeão brasileiro agora em novembro, de novo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu não treino para o hipismo, eu não treino durante a semana. Eu vou direto para os campeonatos. E para isso, é legal essa história até, porque eu acho que você, no esporte, dá para você empregar o que você aprende na vida administrativa também, tá? Empresarial. Então, quando você mete objetivo, eu quero ficar entre os 4 primeiros no currículo no ano, vai no ranking, você tem que correr atrás, você tem que ter um bom tratador com os teus animais, cavalos legais, o cara que treina teus cavalos, o cara que te dá aula, e aí você vai vendo o teu desempenho, tá errado, tá certo, e vai corrigindo. E a gente vê claramente aqueles que são mais competitivos, aqueles que vão, e aqueles que estão a passeio, né, Maria Rita? Então, eu tenho uma vantagem. Eu vou te falar que eu me sinto melhor correndo em cima do cavalo do que a pé, porque eu realmente adoro aquilo, adoro competir e etc. E isso é uma vantagem sobre quem eventualmente começou a montar com 30 anos de idade, 40 anos de idade, né? E que tem. Aí você vê que o cara é mais artificial, mais duro em cima do cavalo e etc. Então, para mim, com uma equipe legal, eu vou direto para os campeonatos. Todo mundo sabe disso, quem me conhece nas hípicas, etc. Eu vou direto para as provas e pau na máquina. E me divirto, é onde eu gosto. Mas, de novo, tem um roteiro pré-determinado, né, de como fazer, o que fazer e assim por diante. Bom, quais são os principais desafios da sua liderança hoje em dia, Richard? O que é que você traria para a gente sobre esse assunto? É o imponderável, tá? Ou seja, o momento que a gente está passando hoje, eu tenho dito até em casa e digo para os funcionários, para os colaboradores aí, entre os sócios, e o que eu vou dizer não é nenhuma novidade.
é o limite que o mundo está colocando para a gente hoje. Eu vou te falar que a gente está com 35 anos e nunca a gente passou nada parecido. Eu vou te fazer uma colocação. Eu leio todo dia de manhã cedinho, quando eu estou treinando, eu leio todo dia o Valor Econômico Estadão. Todo dia, todo dia. E você deve se lembrar, em março, começou em meados de março, entre 10 e 20 de março, a gente fechou as 17 unidades em uma semana. Imagina, 2.500 caras, o que é o time inteiro, você fechar em uma semana. Aí eu vou te lembrar, os artigos de jornal, o que diziam todos? Quanto tempo as empresas aguentariam fechadas? E eu me lembro, se te fizessem uma pergunta dessas, qual era a resposta? Eu aguento 30 dias, 60 dias, eu não sei se lembra, o que eles diziam? 90 dias vai quebrar todo mundo. Eu, com o tamanho da folha que eu tenho, de fato, naquela época, o mercado inteiro falou, olha, eu acho que vai ficar 30 dias todo mundo fechado, né? Todo mundo falava, 45 dias. A gente, como companhia atlética, a gente sempre foi conservador. A gente imaginou assim, puxa, não iam fechar com o tamanho da besteira que está aí sem remédio, não iam fechar para 1 a 4 semanas. Esse negócio é muito pior, sabe lá o que vai acontecer. E aí, de novo, né? De forma conservadora, a gente se preparou para aguentar até junho. Dizendo assim, vamos aguentar bem até junho, e se vai ser junho, colocamos caixa até agosto. Ainda para dizer que a gente estava... E eu tinha até medo de escrever isso nos grupos de academias, porque o pessoal ia me chamar de maluco. Então eu dizia assim, olha, não vai abrir em abril. Eu acho que talvez em maio, junho. E pra você ter uma ideia, então a nossa unidade de Belo Horizonte, por exemplo, ela fechou em meados de março, ela abriu em meados de setembro. Nossa. É uma loucura. Então, quando você me fala assim, os maiores desafios, eu vou te dizer o seguinte, não existe nada parecido com a Covid, porque ela beira até o pé da letra a morte, porque ela mata diretamente as pessoas físicas e ela pode significar o fechamento do teu negócio depois de um tempo. Porque você fala assim, não é que no nosso caso foi recomendado, tá? A gente foi proibido de operar. Então, quando você me fala em desafio, e eu te falei que eu comentei com os colaboradores e na minha família mesmo, eu falo assim, olha, eu vou colocar um exemplo extremo, tá? Você pode se matar de trabalhar, ser o cara mais inteligente, etc. Ficar 24... Eu falo assim, ó, vou dedicar minha vida a salvar a empresa. Vou trabalhar 24 horas por dia se fosse possível. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Porque a Covid impôs uma situação que te impede de abrir. Os clientes podem te amar, mas o medo da morte, né, para as famílias, etc., virar uma barreira. Você é um exemplo, 50% das pessoas dizem só volto o dia que tiver vacina. Então, com certeza, Manita, eu posso te falar qualquer outro desafio. Não chega perto da vacinação da sociedade. E que dica você daria para um colega seu, administrador, né? Você que é administrador, é registrado aqui no CRA São Paulo, e a gente sabe que muitos colegas seus, estão nos assistindo e estão nesse momento, né, à deriva, muitos deles, sem saber até como retomar o próprio negócio. Que primeiro passo você acha fundamental para aquela pessoa que está precisando resgatar mesmo a coragem de ou abrir novamente um negócio ou partir para uma outra oportunidade, que está precisando, né, sobreviver diante dessa crise? De novo, né, eu sou eterno otimista. Eu acho que o segundo semestre já vai ser bem melhor. Se você me perguntar, e se os números estiverem certos, com o que está todo mundo imaginando, 20% da população representa 80% das mortes e causas sérias de internação, UTI, etc. Ou seja, se esses 20% representam 80% do grande problema, significa que a gente, vacinando esses 20%, a gente vai despencar os casos de mortes e de internações. Estes 20% estão estimados para estarem vacinados até final de abril. Se isso ocorrer, a gente vai ter, a partir de maio, junho, um quadro completamente diferente. A gente não vai ter a população vacinada, mas a gente vai ter todo o grosso que dá o pânico
de você não ter leito, de você não ter oxigênio, isso vai estar resolvido, concorda? Então, eu acho que você já vai estar mais de meio caminho andado, de maio em diante. E acho que no final do ano, a gente vai ter, se Deus quiser, um final de ano completamente diferente. Tanto é que a minha preocupação maior, ou se fosse conselho que você está falando, é com curtíssimo prazo. Até 6 meses, ou seja, até julho, quem vai aguentar até lá? Tá? As empresas, etc. Esse é o grande desafio. Eu acho, se eu tivesse que dar um conselho, eu acho que vai estar todo mundo muito melhor no final do ano. O problema é como chegar até lá. Se o cara puder hibernar, a Rita sempre me perguntou assim, o cara vai montar um negócio, eu realmente, se o cara tiver reserva, é melhor ele fazer do meio do ano em diante. Sim. Porque hoje é capaz de ele gastar dinheiro, como eu estava te falando, está acima da vontade das pessoas a pandemia, entendeu? Está acima. Não adianta você dizer, não, eu vou lançar, vou ter uma comida. Olha, você não vai estar com o mercado direito, é como você ir num lago sem peixe para pescar. Pode ter a melhor isca que tem, melhor vara, não tem mercado. Dependendo, obviamente, do que o cara vai fazer. Não sei que ele esteja fazendo uma coisa que ajude o momento pandêmico, né? Bom, a gente já está caminhando para o final desse ADM.co e para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta muito pessoal. O que é que você hoje, Richard, líder, presidente da Companhia Atlética com 35 anos de fundação, diria para aquele Richard lá do passado que levou a ideia de transformar aquela primeira academia nessa grande rede? É meio que traçar um paralelo, né, desses anos aí. O que é que você... Não sei, o que é que você falaria agora? Sei que essa pergunta é um pouco pessoal, mas você acha que valeu a pena? Se você mudaria alguma coisa? Enfim. Eu acho que o peso que você dá para a família, de novo, cada um é de um jeito. Tá? Eu dou um peso enorme para a família, por exemplo. Eu tenho mais realização e satisfação com a educação, com a criação dos meus filhos, a minha família, do que com qualquer outra coisa que você falar. Qualquer outra, isso primeiro. A minha filha fez GV, puxa, um orgulho que não tem tamanho. Ela foi a melhor aluna da história da GV. Ela foi do primeiro ao 8º semestre número 1. Então tem entrega. O vice-presidente do CRA foi entregar para ela pessoalmente. Então, quando a gente olha, o que você fez na vida? Né? Um dia todos nós vamos morrer. O que você plantou? Aí meu filho, ela está com 25, agora trabalhando na Procter & Gamble. Tá? Aí o meu filho de 21 estava prestando para economia, estava na dúvida entre economia e administração. E a gente tem que tomar cuidado como pai para você não dirigir teu filho. Ele tem que ter a vontade dele. 6 meses, 8 meses antes de se formar, ele virou para mim e falou assim, pai, tem um negócio para te falar. Você vai ficar muito chateado se eu te falar que eu não quero mais fazer administração, achando que ia fazer GV, não sei o quê, né? E quando ele me falou isso, eu falei, não, chama Rick, né, Ricardo? Eu falei, Rick, não, pelo contrário. O dia que eu tiver velhinho, eu quero ficar muito contente sabendo que você fez o que você quis da tua vida. E essa vai ser minha alegria. Você seja bem-sucedido naquilo que você quer. Olha o que ele me falou. Eu decidi que eu quero fazer medicina porque eu só vou ser feliz de verdade salvando a vida das pessoas. E aí eu vou te falar, sabe quando você fica emocionado? Eu fiquei olhando assim para a cara dele, né? E a gente sabe, a administração, se você se forma em 4 anos, você está a mão na massa, trabalhando e ganhando dinheiro, e começa. O dele, Marita, são 6 anos, depois residência, depois... E ele quer ser cirurgião, neurocirurgião ou cardíaco. Ele vai começar a ganhar dinheiro com 31, mas não. Ele falou, é o que eu quero fazer, vou salvar a vida das pessoas. Então, sabe quando você olha e fala assim, pô, então, para mim, não tem nenhum, né? Amanhã quebra a tua empresa, ou quebra não sei o quê, mas nada é comparável à criação que você está dando para a tua família, para tuas famílias, para os teus filhos, assim por diante. Então, esse para mim é o exemplo número 1, porque tem gente, e eu mesmo já fiz muito isso, de varar à noite, às vezes tendo que fazer coisa, e papai não conseguir estar junto da família, muitas vezes é obrigado a fazer isso, não tem jeito, né? A gente não faz só o que quer. Mas eu acho que é muito importante lembrar que tudo passa. Em uma hora você vai estar mais velho e não tem game over, entendeu? É o que você fez, né? Você tem, é a caminhada que vale a pena, né? Então, eu acho que se eu fosse dar algum conselho, é para aquela história de ponderar, sabe? A vida profissional, a vida familiar, os amigos, etc. Então, de fato,
eu daria esse conselho, porque negócios vêm e vão, a gente está num momento, por exemplo, hoje, eu não falei da boca para fora, é verdade, os desafios são gigantes, pô. Amanhã pode ser que você quebre toda a tua empresa, você não tem culpa. E aí, foi isso que você fez na tua vida? Aí você não teve nem teus filhos direito, nem a criação, etc, né? Então, eu acho que é esse o conselho, ou seja, o cara lembrar o tempo inteiro que ele tem um papel maior do que simplesmente ser um executivo ou trabalhar em algum lugar, né? Maravilha. Bom, Richard, eu só posso agradecer, né? Você ter aceito bater esse papo aqui com a gente conhecer, permitir que a gente conhecesse um pouco mais, não só o lado executivo, mas também um pouco mais da pessoa. Muito obrigada por participar aqui do primeiro ADM.co do CRA São Paulo. Eu tenho uma pequenininha de 10 anos, que a gente adora criança, aí a gente coisa no tema, então eu tenho 25, 21 e a pequenininha de 10. Aí a pequena falou que vai trabalhar comigo, vamos ver. Oh, que bacana. Quem sabe daqui a uns anos ela não estará aqui dando uma entrevista para o CRA São Paulo. Que bacana. Ela já disse que quer fazer administração? Não, ela fala que vai trabalhar. Para mim trabalhar aqui comigo, eu acho que tem que ser. Ah, que bacana. A administração tem essa vantagem, né, Maria? Uhum. Com a administração, você pode trabalhar no hospital, num laboratório, numa academia de ginástica, a minha filha na Procter & Gamble, ou seja, o administrador de empresas tem essa grande vantagem, né? Se você, até ela é tão ampla que a chance de você errar é menor, né? Porque eu tenho uma pancada de amigos, mesmo filhos de amigos, que vai de galho em galho. Ah, faz 2 anos o negócio, aí muda para outro. A administração dá para você amanhã fazer pós, até específica no que você quiser, mas ela te abre um leque muito maior. Né? Você acha, então, que a sua formação lhe possibilitou ter esse olhar mais múltiplo, mais diverso, esse olhar sempre para frente? Eu acho que sim. Inclusive, porque, de novo, cada um tem suas manias. Eu, por exemplo, adoro ver balanço de empresa. Eu acho que era até por causa do IPD, do Ivan Pinto Dias lá da GV. Era tão puxado o negócio que você aprende. Então, quando você pega um balanço hoje, quem tem costume, você começa a pegar os pontos fortes, fracos, etc., da empresa só pelo balanço dela, o jeito dela, etc. Então, no final de semana, eu adoro ficar pegando balanço. Hoje é tudo publicado mesmo, né? E essa visão geral é só numa GV, na formação e administração de empresa, né? Porque você consegue, no grau de detalhamento que você quiser, mas o administrador geral tem essa visão generalista, né? Positiva, eu acho. Bom, e muito obrigada para você também que ficou com a gente nesse primeiro ADM.co, esse novo conteúdo aqui do canal a serviço da administração que levará até você os principais, os grandes nomes da liderança aqui no Brasil, presidentes e CEOs das principais empresas do nosso país. Bom, deixa aqui nos comentários quem é que você gostaria de ver aqui no nosso programa. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, não esqueça de ativar as notificações e de compartilhar o link desse programa e dos outros programas que estão aqui no nosso canal. Um grande beijo, tchau, tchau!